Olá pessoal, boa noite, tudo bem? 26 de setembro de 2022, aqui é o Estúdio Jurídico Marcos Vicente Ávila fazendo mais uma live. Hoje a gente vai tratar de direito de família. Vamos só dar mais um tempinho. Seja bem-vinda, doutora Cristiane. Vamos dar mais um tempinho só para a gente começar a falar, justamente para o pessoal ir entrando, né? A gente sabe que 7 horas é bem em cima assim, do horário que o pessoal está chegando em casa, mas é um horário bom também para gente bater um papo. Hoje a gente vai falar então sobre direito de família, né, no tocante ao divórcio, aos inventários e à guarda dos menores. Boa noite, Paulo Petrac, boa noite, Kelly. Minha voz hoje também é ruim. A gente vai ter a participação especial da doutora Catiele hoje, que vai me auxiliar, porque minha voz está bem ruinzinha. E ela é responsável lá pelo escritório também da parte de atendimento na parte de família, né? Então, como eu ia falando, boa noite, Cristiane, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Vamos ver aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Por favor, aí só me deem um ok. Eu sei que a voz tá ruim, mas espero que o som esteja chegando. A doutora Catiele vai entrar daqui a pouquinho, porque a gente tinha uma audiência marcada no mesmo horário. E como a gente já tinha marcado a live, a gente sabe que o pessoal se programa para ver, né? Então a gente não quis transferir ela, né? Bom, o assunto que a gente vai tratar, pessoal, que é justamente uh, a parte de família, que trata de divórcio, alimentos e guarda de menores, né? É muito interessante porque a gente tem cada vez mais questionamentos quanto a esse assunto, né? Todo dia chega no escritório clientes bem perdidos, né, que procuram soluções jurídicas ou soluções extrajudiciais para o término dos relacionamentos, para a proteção dos filhos e divisão de bens. A gente sabe que, efetivamente, na grande maioria das vezes, um divórcio é um procedimento caro, não é um procedimento dos mais baratos, né? Então, na maioria das vezes, a gente tenta criar formas, né, das pessoas uh, poderem justamente criar mecanismos, a gente cria formas e mecanismos das pessoas negociarem isso e não ter uma despesa muito grande no procedimento de inventário, né? 50, 60% mais ou menos dos inventários das pessoas que procuram hoje os escritórios são justamente para regularizar separações antigas, né? Ou até para buscar a dissolução dessa união de forma extrajudicial, né? Muitos não têm bens, então a grande maioria não tem bens para partilhar, né? Ficando bem característico, né? A possibilidade da gente resolver essa, essa separação, esse divórcio de uma forma rápida e barata, né? Boa noite, doutora Catiele, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Então tá. Não, eu estava fazendo a abertura, né, comentando que hoje a grande maioria dos clientes chega meio perdido no escritório, procurando uma solução jurídica barata para o divórcio, né, e para a guarda dos filhos e a divisão de bens, né, e a gente busca justamente isso, é auxiliar, né, para que essa transição, né, essa dissolução dessa união seja o menos traumático e o menos custosa possível, né, porque a gente sabe que na grande maioria das vezes envolve algum investimento que o cliente tem que fazer, né? Apesar da grande maioria não ter sequer patrimônio a dividir, né? Sim, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente tem esse custo, né? E não é só um custo financeiro, né? A gente tem que pensar que é um custo para resolver uma situação que às vezes envolve filho, que às vezes envolve patrimônio, e também o desgaste das pessoas, né? Porque elas já estão
num momento sensível da vida, né? Que é desfazer essa união. E a gente tenta de todas as formas também agir de forma imparcial, né? Às vezes até buscando uma reconciliação, né? Mas às vezes isso não é possível. Mas há um investimento que há de ser feito e ele é um investimento preventivo, na verdade, né? Já que não foi feito um pacto antes da formalização desse casamento. Hoje a gente também tem essa função do divórcio como uma questão preventiva dos direitos reais da pessoa lá na frente, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só sair de casa e tá tranquilo, porque a gente teve uma história, porque sempre foi muito bem dividido, sempre foi tudo muito resolvido no diálogo. Mas chega um momento que as coisas não conseguem se resolver no diálogo mais, né? Ainda mais quando envolve patrimônio, né? Sim, e justamente, desculpa, e justamente por isso que a gente precisa tirar algumas dúvidas dos clientes, né? Principalmente como que funciona o inventário, né? Quais as formas do inventário. A gente já fez uma live lá atrás falando do divórcio extrajudicial, né? Então, disso aí decorreram as necessidades da gente hoje vir a falar do divórcio judicial, efetivamente, né? Que não é hoje a forma mais rápida e nem, vamos dizer assim, a menos traumática de se fazer o procedimento, né? Mas em algumas situações ela é obrigatória, né, doutora Catiele? Sim, ela é uma via que pode ser seguida também, né? Às vezes, por mais que as pessoas tenham um consenso a respeito do divórcio, quando a gente se depara com a existência de menores, a gente tem que levar o divórcio para a via judicial, né? Mesmo que seja para uma formalização, uma homologação de acordo da vontade das partes, né? Mas a gente, nessa situação aí envolvendo os menores, a gente não consegue fugir do judicial. E é importante a gente trazer também, né, que no judicial ele também pode ser consensual, não necessariamente eu tenho que levar o consensual para o tabelionato, né? Então eu posso ter o divórcio judicial consensual ou litigioso, né? O que é o consensual? É quando as partes elas estão de acordo, né, mas têm filhos menores, né? E como o menor ele é tutelado pelo Estado, eu obrigatoriamente tenho que trazer para o judiciário esse procedimento. Sim, e hoje isso acaba até um pouco retardando o andamento do processo, né? Ele poderia ser um pouquinho mais célere, né? Um pouquinho mais rápido, né? Para atender até a expectativa das pessoas, mas envolvendo o menor, a gente tem a presença do Ministério Público, né? Que atua defendendo, supervisionando o direito desse menor, né? E essa entidade hoje que faz a defesa desse interesse, por mais que às vezes ela só dê um parecer favorável àquilo que o advogado e as partes colocaram na homologação do acordo, hoje eles trabalham com, tem a bonificação de um prazo, né, que é em dobro, né, da via comum, né. Então Que eles não cumprem, né? a gente se depara às vezes com uma demanda que a gente distribui, o juiz teria vontade de já se manifestar homologando aquele acordo, né? Mas tem que abrir um prazo de praticamente não, né? É de 30 dias úteis, né? Isso aí, se a gente cai numa contagem via de regra, em 40, 45 dias, né? Isso acaba também, às vezes, retardando o andamento do processo, mas ele anda, né? Ele tem esse procedimento e ele tem que ser cumprido, né? A gente sempre tenta entregar tudo da forma mais redondinha, né? Trabalhando com os tópicos que envolvem divórcio, né? A questão de patrimônio, a questão de guarda, a questão de alimentos, a questão de rotina de convivência, né? Para realmente ter só um parecer, né? E às vezes a gente é questionado, né, pelo Ministério Público, a gente teve já isso ali no escritório, né, que as partes optaram por uma guarda unilateral, né, mas o Estado hoje tutelando o direito da convivência do menor, ele entendeu que essa não era a melhor forma, né, da guarda ser exercida. Então a gente teve que trazer de novo o assunto da guarda entre os genitores, né,
para atender e explicar também para o Ministério Público o porquê da guarda unilateral, né? E às vezes é melhor a gente ceder, né, em alguns pontos, né, já que esse direito da criança está sendo tutelado, para bem de ter uma homologação mais ágil, né? Até porque a gente sabe que a prática, no decorrer do tempo, vai mudar, né, essa situação fática, né? Os cônjuges, eles vão repactuar isso diversas vezes, se eles tiverem um bom relacionamento, até a maioridade da criança, né? Então, muitas vezes os pais, eles pactuam de uma forma, o Ministério Público diz que não pode ser, opina, né, pela manutenção, né? E no final a gente acaba acatando porque os pais sabem que vão cumprir com aquilo que eles fica bom para eles, né? Sim, o mesmo caminho que foi percorrido para se construir a união, né, o casamento, a gente percorre ele ao contrário, né, para desfazer ele, né? Então a gente, nem eu falei, são tópicos que são muito bem abordados entre as partes dos advogados, né? Que é a questão do patrimônio, a questão dos alimentos, não só alimentos para os filhos, né? A gente tem a questão dos alimentos também entre os cônjuges, que é uma possibilidade de ser solicitada, né? De ser analisada, né? Então a gente percorre esse caminho ao inverso, né? Para bem de atender as expectativas da dissolução dessa união nesse momento. E a via judicial, ela é uma via que às vezes é obrigatória, às vezes a gente também pode escolher ela por uma questão de estratégia processual, né? Isso tudo depende da demanda, como ela chega para a gente, Até né? financeira, né, doutora Catiele? Porque muitas vezes existe algum patrimônio a ser dividido, e as partes, via extrajudicial, teriam todas as questões de emolumentos, né? Enquanto na judicial, na maioria das vezes, se consegue assistência judiciária gratuita e se isenta as custas, né, do Sim, tabelionato. isso é um tópico também bem bom da gente dar uma passada por ele hoje, porque as pessoas acham que é um direito garantido pela Constituição o ingresso gratuito à justiça, né? Cada vez Hoje, menos, no final, né? hoje o judiciário ele está muito criterioso nessa questão da análise, né? Porque querendo ou não, ele é uma instituição que tem que se manter e ele se mantém com verbas arrecadadas através dos processos, né? Então, às vezes sim, a pessoa tem uma renda comprovada que não se enquadra nesse benefício da assistência judiciária gratuita, ela não é nem atendida nem pela Defensoria Pública hoje, né? Que também é um direito que todo cidadão tem, e também não pode ingressar na via judicial sem pagar esse emolumento ao judiciário, né? E o que seria esse emolumento? Esse emolumento não é para o escritório, para o advogado. Esse emolumento realmente é para o servidor que vai trabalhar no processo, é para o oficial de justiça que daqui a pouco vai fazer uma intimação, vai fazer uma citação, é para uma distribuição de uma carta precatória, caso tenha que citar a pessoa em outra cidade, né? E outros emolumentos que envolvem, né, o percurso da demanda, né? Então, às vezes, esse custo recai sobre as partes também e a gente não tem nem muito como interferir, porque hoje a gente, além de trabalhar com a doutrina, a gente trabalha com as jurisprudências, né? E a gente tem um entendimento consolidado a respeito dessa questão do acesso à justiça. Apesar dela ser um direito constitucional, ela é um direito constitucional que é reservado até um certo patamar financeiro que a pessoa apresenta ao judiciário, né? Mas isso também não é impedimento da questão do divórcio, né? As pessoas elas não podem retardar a questão de resolver esse aspecto que vai se tornar um problema futuro, né? A gente pode pedir parcelamento das custas hoje perante o judiciário, a gente pode deixar para pagar elas no final. O indeferimento não quer dizer que tu não vai poder fazer teu processo não vai ser analisado, né? Até porque o dever de analisar, né, no momento que a gente instiga o judiciário, ele vai nos dar um retorno, né? Então, pagando ou não, a gente vai ter o nosso direito tutelado por eles. E a questão da JG, né, que a gente fala, é uma questão que hoje está bem definida e ela não deve assustar as pessoas, mas ela é uma questão que pode surgir dependendo da renda e do patrimônio que tem a se dividir. Para muitos hoje até uma questão limitadora do acesso ao judiciário, né?
e o tribunal, muitas vezes, em grau de recurso, acaba reconhecendo que a pessoa não pode ter essa limitação de acesso. E, claro, se faz prova, se junta as despesas que a pessoa tem e tudo mais, até porque vai estar envolvendo menores, então a gente tem um número grande de menores envolvido e o menor da despesa. Então, muitas vezes, consegue-se assistência judiciária gratuita justamente porque a grande parte da remuneração das, do, dos disquitandes ali, né, dos separandos, eles acabam sendo revertidos diretamente para as crianças com escola, condução e tudo mais. Então a gente já falou basicamente sobre o divórcio judicial e o trâmite inicial do divórcio judicial, né? E ainda ficou algumas dúvidas assim, então. A gente já falou como que ele ocorre, né? Que é através de um processo judicial, onde as partes vão procurar um advogado, ele pode ser consensual, pode ser litigioso. Se for consensual, via de regra, o mesmo advogado faz tudo, né? Como a gente faz lá no escritório, da grande maioria, a gente acaba convertendo o litigioso em consensual, né? Porque a gente busca, né, uma mediação entre as partes, justamente a gente demonstra que não adianta levar isso, brigar pelo divórcio, porque muitas vezes um terceiro vai resolver o problema deles, né? A gente falou também o que pode ser pedido, né? Então, via de regra, divórcio é só divórcio, mas aqui no estado e em vários outros estados a gente consegue acumular divórcio, guarda e alimentos, né? E esses alimentos, a gente está falando tanto de alimentos para cônjuge quanto para os filhos, né? Enquanto menores, ou em algumas situações até enquanto maiores, né? E um outro ponto assim, que a gente precisa falar é o quê? Quanto tempo um divórcio demora? Né? As pessoas, às vezes, elas chegam pra gente assim, ó, eu preciso me separar hoje, eu preciso fazer o divórcio hoje, porque sexta-feira eu quero casar, sexta-feira eu preciso casar porque eu vou viajar, né? Então, via de regra, o divórcio extrajudicial é muito mais rápido, apesar de ter um custo um pouquinho maior de taxas, né? Ele é muito mais rápido. Você consegue em 15, 20 dias realizar o divórcio, desde que a pessoa pague as despesas do tabelionato e esteja ciente que ela vai arcar com um custinho um pouquinho maior. Em questão de honorários, a despesa é praticamente a mesma. E o judicial não. O judicial ele vai demorar um pouquinho mais de tempo. A gente tem levado em torno de 90 a 120 dias, mais ou menos, para encerrar um divórcio consensual, né? Então a pessoa tem que ter em mente que ela vai demorar um pouquinho ainda para poder ter o seu divórcio decretado, né? E ao mesmo tempo, é bom frisar agora que eu lembrei, enquanto a gente tem o pedido cumulado, né, na existência de filhos, divórcio, divisão de bens e alimentos, né, a primeira coisa que o juiz faz no processo é efetivamente fazer a decretação do divórcio. Alimentos o alimento e a guarda, ele pode postergar para uma análise posterior, apesar de, na maioria das vezes, ele já fazer a decretação dos alimentos provisórios, da guarda provisória, ele não determina a definição disso naquele momento, né? Ele posterga, mas a decisão que decreta o divórcio, ela pode ser feita de pronto, né? Independente da decisão do resto dos pedidos. Sim, e hoje o que que acontece nessa questão de tempo, né? Claro, a técnica hoje nós temos, né? Mas a gente tem que casar essa técnica com o mérito do processo, né? A gente sabe que todo mundo tem direito de casar e todo mundo tem direito de divorciar. Mas o mérito, os fatos, como é que a gente vai casar isso na legislação, né? Não é simplesmente chegar e dizer assim, eu e o fulaninho, a gente quer separar, né? O juiz vai questionar se tu fizer uma inicial que não dê essa convicção para ele. Ele vai perguntar, beleza, vocês viveram 20 anos juntos, vocês adquiriram alguma coisa? Vocês tiveram filho? Como é que está a questão do patrimônio de vocês? Receberam herança? Tem algum dinheiro daqui a pouco de trabalhista para entrar, né? Tudo isso é analisado. Isso tudo é analisado, né? Então a técnica realmente ela é igualitária para todos os casos de divórcio, né? Mas o mérito de cada processo é uma questão muito artesanal hoje.
Pelo menos ali no escritório, a gente trabalha de uma forma muito artesanal nessa questão, né? Para buscar uma satisfação e resolver esse problema nesse lapso temporal bem pequeno, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa nos procura, alguém já saiu de casa, né? Então tem uma pessoa que daqui a pouco está reestruturando essa parte financeira, que está reestruturando a questão escolar do filho, a questão da convivência, a questão da guarda, né? Então, a gente tenta casar a técnica com o mérito da forma mais rápida possível para isso realmente ser definido, né, neste primeiro momento. E da forma mais estratégica também, né, Kátia? Porque muitas vezes a gente precisa só da divisão de um bem, né? E o casal adquiriu vários outros bens durante a constância do casamento, mas ele não tem grana suficiente para pagar os impostos de todos os bens. Então a gente consegue fazer um divórcio, por exemplo, com a partilha de alguns dos bens, né? Uma partilha parcial. Né? Ah, eu tenho uma casa aqui, uma casa na praia, 2 carros, né? E muitas vezes eu consigo fazer o quê? Eu consigo trazer só a divisão dos carros, ou só a divisão de uma casa, e o resto eu vou fazendo numa partilha posterior, né? Então isso é bem possível também, porque quanto mais bens a gente tem, mais imposto de transmissão lá, um possível imposto de transmissão lá na frente, a gente vai pagar, né? Maior as custas processuais também, né? Apesar, mesmo se a gente fizer a divisão 50-50, que não incidiria imposto, né? Mas tem as custas do tabelionato, muitas vezes por isso a gente acaba fazendo judicial também, né? A gente recai também um pouco no direito tributário, né? Porque não é só da questão do divórcio do patrimônio em si, né? Mas a gente faz essa análise também preservando o patrimônio na questão do desembolso que essas pessoas terão que fazer, né, para se divorciar. Às vezes, fazer 50-50 não é a solução para uma questão tributária, né? Mas daqui a pouco tu fazer uma divisão com uma proporção menor, mas que tu vai chegar no mesmo objetivo, no mesmo valor final, né? Então, isso tudo é analisado e estrategicamente explanado para as partes, né? Porque as pessoas acham que, eu quero separar, a casa é minha e o carro é dele e todo mundo vai embora, né? Às vezes não é o mais aconselhável. Essa divisão não vai, ela vai acabar gerando incidência de imposto, né? É ficar com o Sim, carro e a outra pessoa com a casa, ela vai acabar, porque tu tem, alguém vai ficar com mais patrimônio do que o outro na divisão. Uma pergunta que chegou pelo WhatsApp aqui, que eu acho que a pessoa não quis botar na live aí, em relação ao nome da mulher, relativamente quando ela se separa, se é obrigatório tirar ou não o nome do marido, né? Não existe obrigatoriedade da mudança do nome, nem na hora de casar, nem na hora de desfazer o casamento. Então, não tem a obrigatoriedade da pessoa fazer a mudança de nome. Né? E isso aí é uma mas coisa que eu também pode haver pergunto um contrapedido em relação à retirada desse nome, né? Por mais que daqui bastante. a pouco a Um esposa tenha litigioso, a vontade de permanecer, né? Algumas peculiaridades que daqui a pouco podem ser analisadas pelo juiz, né? Ou até mesmo por nós advogados ali e orientar a pessoa. É mais aconselhável tirar, é mais aconselhável deixar, né? Essa questão do nome hoje ela é muito burocrática porque envolve refazer documentos, né? Fazer vários ajustes, né? Mas não existe essa obrigatoriedade, mas existe uma análise jurídica do porquê continuar e do porquê tirar, né? uma pergunta que vem nas caixinhas de pergunta lá do Insta lá. Em sede de divórcio, pode uma das partes se recusar a separar? Não, Não, porque ninguém é obrigado a viver casado com quem não quer. Né? É o aí vai famoso quem entrar não quer, o Deus não paga. litígio. Né? Então ninguém é obrigado a manter sociedade. Gente, casamento é um contrato de sociedade. Ponto. Só isso. Né? É um contrato de sociedade. Então, como se fosse uma empresa. Ninguém é obrigado a ter uma pessoa
Ninguém é obrigado a ter uma pessoa como sócia se ela não quer mais, se uma das duas não querem mais. É a mesma coisa, é uma sociedade, só que em vez de ser uma sociedade empresarial, é uma sociedade conjugal, e onde um não quer, o outro não pode negar a dar o divórcio, entendeu? Pergunta do Paulo Petrac, se o casal já está desquitado, o Petrac está entregando a idade dele ali, ó, Diz que desquitado dá. com filho maior de idade, para efetivar o divórcio, o custo é alto? Depende. Cara, o que eu vou te dizer? Depende. Depende o que tem de bens a ser dividido. Se não tem bens a ser dividido, é um custo de um divórcio normal, entendeu? Vamos trabalhar aí. Se tem bens, vai ter um percentual de imposto sobre os bens, vai ter um percentual de honorários sobre os bens, que os bens são calculados sobre. Os honorários são calculados sobre os bens a serem partilhados, né? E o que vai influenciar na realidade é o tipo do procedimento que vai ser feito, se vai ser consensual, se vai ser litigioso. Óbvio, pessoal, o litigioso sempre vocês vão ter um custo maior, porque ele dá mais trabalho e ele a gente vai ter no mínimo duas audiências num litigioso, no mínimo, né, falando assim bem por baixo, né, duas audiências num litigioso. A gente tem várias manifestações no litigioso, enquanto num consensual a gente consegue fazer ali entre 5 e 6 manifestações, num litigioso passa de 20, 30 manifestações, depende muito da forma como o casal está levando em consideração essa relação deles, né, de desquite, né? Mas, via de regra, o filho maior já não tem mais necessidade nenhuma de entrar no processo, tá? Inclusive, sendo consensual, dá para fazer via tabelionato. Tá? E aí o custo mesmo é o custo dos impostos e honorários, não é um custo extremamente elevado se o patrimônio não é elevado. Tá? E Sei que outra está coisa que é respondido. interessante também é falar que a gente está perante o judiciário num momento pós-pandemia, né? O judiciário ele começou, ele era todo de processo físico, né? Aí ele começou a questão da implantação do sistema eletrônico, do processo eletrônico, e a gente se deparou com a pandemia aí, que praticamente deixou o judiciário com 2 anos, né? Parado, né? Então, eles estão com uma demanda muito grande. E o que, que hoje eles querem e incentivam? Homologação, acordo ou vai para o extrajudicial. O próprio judiciário está vendo essa necessidade de incentivar as partes, né, a ir para o extrajudicial. Porque, como eu falei, eles estão com uma pauta aí de 2 anos de atraso, né? E não adianta a gente querer pular as etapas, a gente não pode, nem o juiz, nem a gente, né? A gente não tem como pular essas etapas de prazos processuais. Ele tem um rito, ele tem uma ordem, né? E o judiciário, a máquina está trabalhando, né? Mas as demandas são muito grandes. Então, assim, isso também é uma importância muito grande para o extrajudicial. Não focar só no custo que daqui a pouco ele vai ter, né? Mas na questão do tempo. O tempo hoje vai compensar esse investimento que tu vai fazer, né? Eu não sei em outros estados, né? Até em Santa Catarina, a gente teve verificando ontem, os próprios tabelionatos, né, estão fazendo já audiências de mediação, justamente para trazer pro extrajudicial essa conciliação para poder transformar o litigioso em judicial, né? Então, em algumas comarcas, eles já têm essa conciliação feita fora do judiciário e sim dentro do tabelionato. Então, que também facilita muito e encurta o período de tempo, né? Eles estão trabalhando nessa questão pré-processual, né, que eles estão denominando, né, e a área de família está indo nesse andamento do pré-processual. A gente tem outras áreas do direito também que estão indo também para o fato pré-processual, né. Hoje, se tu chega, por exemplo, buscando um direito teu como consumidor, tu não vai cair num juizado especial civil num primeiro momento, tu vai ser encaminhado para um pré-processual, né? Justamente porque eles estão fomentando a questão do extrajudicial. Sim, hoje não é o nosso assunto, mas tem a questão do
o site lá consumidor.gov, né, que é onde a gente tem os grandes demandados. Quem são os grandes demandados? Oi, Sky, Net, Magazine Luiza, Carrefour, Ponto Frio, que são os maiores demandados do Brasil. Todos eles hoje, tu quer entrar com uma ação contra eles, é muito mais prático, é muito mais rápido e tu consegue um resultado efetivo entrando lá no consumidor.gov, fazendo a tua reclamação. É feito todo um procedimento pré-judicial e na maioria das vezes é resolvido o litígio ali mesmo, né? Que, por exemplo, às vezes falta problema na entrega de um bem, bem que chegou estragado, bem que chegou quebrado, que não envolve indenização por dano moral, vamos dizer assim. Na grande maioria das vezes ele é resolvido no canal do consumidor.gov. E essa conciliação que a gente fala no direito de família não é uma reconciliação entre o casal, né, gente? Não é que a gente vai trabalhar de psicólogo, fazer uma constelação. É uma questão de organização dos fatos que vão ser resolvidos dentro desse divórcio, né? Não vão achar que vocês vão para uma frase pré-processual que envolve uma terapia de reconciliação. Não, é uma questão de organização para preparar o processo. Para esse processo chegar, como eu falei, cada vez mais resolvido. Da gente ir por uma estratégia só buscar uma homologação no judiciário ou por uma estratégia de só levar a homologação num cartório extrajudicial, né? Então, não é uma questão de reconciliação amorosa, sentimental, é uma questão de estratégia de como resolver aquilo, porque, como eu disse, às vezes as pessoas têm algumas informações do Google, de algumas leis que foram alteradas no decorrer do tempo, né? Então, eles têm uma perspectiva diferente do que realmente é hoje. Então, esse pré-processual e essa estratégia processual que o profissional faz é uma questão para aplicar a lei dentro dos fatos que hoje são apresentados na dissolução. E muitas vezes o cliente chega no escritório hoje e quer que o processo seja distribuído hoje ainda, né? Porque ele tem pressa, mas muitas vezes a gente precisa instrumentalizar ele, a gente precisa estudar ele, ver qual é a melhor técnica, né? Justamente para a gente chegar no menor prazo possível, no menor custo possível para o cliente, né? Sim, a gente tem, por exemplo, o direito garantido dos alimentos, né, para o menor hoje. Mas às vezes não é aquela porcentagem de 30%, não é mais, né? Ela pode ser mais, ela pode ser menos. O que é analisado para se chegar numa porcentagem de fixação, né? É o histórico da questão financeira desse casal, né? De quem vai prestar os alimentos e de quem vai receber, né? Então tem a possibilidade de pagar, tem a necessidade de receber. Segura, não antecipa que nós vamos chegar lá, Kátia. Por mais que tu tenha a possibilidade, às vezes tu não tem a necessidade, né? Então isso tudo não é simplesmente faz num dia e tá pronto. Não, a gente tem vários entendimentos, a gente trabalha diariamente se atualizando com artigos, com jurisprudências, com entendimentos, não só aqui do nosso Tribunal do Rio Grande do Sul, né? Mas de forma geral do Brasil todo, a gente sempre procura estar por dentro, né? Para aplicar isso de uma forma mais eficaz. Vamos responder duas perguntinhas aqui, ó. É necessário um tempo mínimo de casamento para que ocorra o divórcio? Qualquer uma das partes pode tomar a iniciativa? Gente, desde 2010 não tem exigência de tempo mínimo para o casamento para que um casal possa se divorciar. Antigamente a gente tinha essa divisão. Primeiro tu tinha que te separar, esperava 2 anos e depois tu te divorciava. Hoje não. Hoje é tudo automático. Casei segunda-feira, quero me divorciar na sexta, tá valendo. Não tem um prazo mínimo, tá? Na realidade, o que acontece? Acontece o simples fato de que acabou a relação conjugal. A gente não tem a obrigatoriedade, como a gente já falou lá atrás, de continuar casado com quem a gente não quer. É um contrato de sociedade. Então, outra pergunta que agora, em decorrência dessa, me vem na cabeça, né? Que as pessoas dizem, o que acontece quem deu culpa para o divórcio? Teve uma traição, teve um roubo, teve alguma coisa. Cara, isso nada importa para o judiciário. Né? O judiciário está ali para dissolver a união. Né? Se alguém
traiu alguém, se alguém deixou de fazer alguma coisa pelo outro, um abandonou, seja lá o que aconteceu, isso aí é uma coisa inerente ao casamento, né? Que é a fidelidade recíproca, a vida em comum, a mútua assistência, sustento e a guarda dos filhos, a respeito e consideração mútua. Que isso, acabando qualquer um desses requisitos, acaba a relação conjugal. E aí, automaticamente, qualquer uma das partes pode vir a pedir o divórcio. Ou, como diz o Petrarch, lá, o desquite. O desquite. O E a desquite. gente tem também essa questão da humanização, né? Hoje, esses conflitos internos, eles não importam para o judiciário, bem pelo contrário, às vezes esse tumulto que a parte que está com esse rancor tenta causar acaba prejudicando, É né? só para empurrar o processo mais para frente, né? Só para Isso embarrigar o acaba, processo, como a gente diz, né? porque como a gente está falando aqui, é um contrato. Começou, andou, terminou. Ponto. Não tem o Por porquê mais que o que João ele saiba, né, fez, que cara, a Mariazinha que é um fez. processo da vida do cliente, né? Mas não é, ele é simplesmente uma divisão, né? Uma separação. Não tem nenhum tipo de consequência maior, assim, né? Ah, teve problema vamos lá, de traição, vai resolver em perdas e danos, lá do direito civil, que não tem nada a ver com família, né? Sim. Às vezes as Outra, pessoas tentam trazer isso para uma questão até de desmoralizar, né, a outra parte no processo. Mas isso não importa para o juiz. O juiz, ele quer saber, a beleza, parte não vai vocês ter um casaram, benefício na divisão de bens, nem nada, sim. né? Casaram, o que que tem, o que que não tem, o que que vão dividir, como é que vai ser dividido e É porque ponto. muitas vezes pensam assim, eu vou ter, se eu falar que teve uma traição, eu vou sair com mais bens ou eu vou pagar menos pensão para os filhos. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, Pensão, divisão de bens, são institutos diferentes. Por isso que eu trouxe os três hoje, mesmo a gente trazendo a possibilidade dos três serem trabalhados em conjunto dentro de um mesmo processo, eles têm natureza diferentes. E por terem naturezas distintas, eles vão ser analisados de formas distintas. Uma outra pergunta aqui, posso acumular ação de divórcio com alimentos e guarda? Pode. Apesar de serem distintas, podem. Tá? E aí a gente pode, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, não sei se respondi também para o Petrac, lá se era essa a dúvida que ele tinha, né? Está respondida. O que mais? A gente tem que. Ah, da visitação e da guarda, né? Visitação e guarda são coisas diferentes, né, doutora? a gente hoje, pela humanização, a gente nem trata mais como visitação, né? A gente está tratando hoje como uma questão de rotina de convivência. A gente sempre tem que levar em consideração o interesse do menor e não dos genitores, né? A necessidade é do menor dessa convivência, é um direito garantido ao menor, não ao pai e não à mãe, né? Então não pode a mãe querer não praticar a convivência, né? Ou impedir, né? E também não pode o pai querer se eximir de simplesmente passar a rotina de convivência de 1 hora, né? Então, a gente tem que. É preservado o interesse do menor na rotina de convivência, né? E a guarda também, né? A gente teve algumas atualizações aí na nossa jurisprudência. A gente antigamente tinha determinada aquela questão da guarda unilateral, da mãe, é da mãe, é da mãe, né? Hoje não existe mais, né? Não, Assim como aquela hoje visitação que era determinada, o pai pode ver a criança a cada 15 dias ou só no último final de semana do mês. Isso o judiciário, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, isso aí já é rechaçado direto pelo judiciário, né? isso aí é Porque uma medida extrema só que é se teve muito. alguma coisa muito grave para o pai não poder ver a criança ou para a mãe não poder ver a criança, né? Porque o judiciário hoje está buscando a convivência plena, que nem a doutora Catiele falou, né? A guarda compartilhada é padronizada, né? Independente do genitor ou da genitora não terem capacidade de visitação, né? Capacidade de convivência, como se usa hoje o termo, né? Não existe uma limitação de visitação, de convivência mais, né? Exatamente. Como a gente disse, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente trabalha direito.
de forma conjunta, né, com direito de família, né, o Ministério Público, como a gente já tinha falado, ele fiscaliza esse direito da criança, né, o judiciário também ampara esse direito, né, porque a gente, hoje, o judiciário até disponibiliza uma estrutura para essa questão de visitação, né, em alguns casos bem peculiares, a gente tem a intervenção no judiciário na própria rotina de convivência com as nossas visitas assistidas, né? Acompanhado por psicólogos, por pedagogos, por assistentes sociais, mas ele nunca, praticamente, ele nunca é extinto da criança esse direito, né? Por mais que seja conturbada a relação entre os genitores, esse direito ele é sempre preservado, né? E tem que ficar bem claro também, né, Kátia, que o próprio STJ ele já se posicionou no sentido de que, independente dos pais se darem, né, deles não não manterem um diálogo acessível entre eles, isso não inviabiliza a guarda compartilhada, né? Não, né? Até a gente sempre, quando fala em guarda compartilhada, a gente sempre cai, né, nessa questão. O conceito de guarda compartilhada. O conceito de guarda compartilhada não é moradia compartilhada. Hoje o judiciário ele repudia a questão da moradia compartilhada, tá? Ela jamais pode ser exercida de forma corriqueira, né? A criança ela tem que ter uma referência de lar, né? Então é feita a guarda compartilhada, que envolve não questão estrutural da criança, né? Mas a questão da vida da criança, né? Hoje o nosso filho precisa disso. Como vamos fazer, né? Nosso filho pode fazer isso, né? O que tu acha do nosso filho fazer aquilo, entendeu? É uma questão de decisão da vida da criança, né? Não uma questão de São decisões estrutura, né? são decisões relacionadas ao futuro, na realidade, do menor, né? Então, os pais Exatamente. a guarda compartilhada nada mais é do que o compartilhamento dessas decisões, né? Que daí tu Sim. não sobrecarrega um pai e ou uma mãe, né? E nesse sentido tu consegue trazer que os dois consigam ou conversar entre eles, ou como em algumas situações a gente tem lá no escritório, parentes se conversam e comunicam aos pais e eles tomam essas decisões, né? A guarda compartilhada não quer dizer que o pai e a mãe têm que estar sentados junto na reunião da escola ou na apresentação do filho, não é isso, né? Mas então a tomada de decisões de forma conjunta, né? Sem sobrecarregar aquele que está com a guarda efetiva, ou vamos dizer melhor, com a moradia efetiva, né? Que é isso que a gente precisa diferenciar. Uma coisa é moradia, outra coisa é guarda, né? A referência de lar a criança sempre vai ter. Hoje a gente trabalha bastante, né, com a questão da referência do lar materno, né? Tem situações que pode ser o lar paterno também, né? Mas a gente trabalha bastante. A maioria dos casos hoje cai com a referência de lar materno. E a guarda compartilhada é isso, né? A criança, por exemplo, está em idade escolar. É compartilhar a agenda, é compartilhar a festinha do Dia dos Pais, a contribuição para o passeio da escola, se a criança vai, se a criança não vai. A criança apresentou um problema de saúde, vamos fazer um plano de saúde, vamos tratar pelo SUS, né? Eu arrumei um emprego melhor, eu preciso me mudar de cidade, de estado. Vamos fazer, como que vamos fazer, né? Então, são essas as decisões, né? Até porque a gente não pode usar a guarda, também são casos que chegam para nós como moeda de troca de alimentos, né? Quer dizer, como moeda de troca. Tem muita gente que acha assim, então a guarda vai ser compartilhada. 15 dias na minha casa, 15 dias na casa do pai, eu não pago pensão, eu não pago pensão e ele não paga pensão, 15 dias ele sustenta, 15 dias eu sustento. Não, gente, não é isso. Tu entendeu? Se existe a possibilidade, existe a necessidade, os alimentos eles vão ser prestados, independente da guarda ser compartilhada ou não. Temos aqui uma pergunta, Cris, botou aqui para nós no chat. Boa noite. Se o filho já tem 10 anos e não quer mais ir visitar o pai, ele pode obrigar a criança, mesmo ela não querendo mais ir com tanta frequência? É aquela questão que a gente fala da peculiaridade de cada caso, né? A gente não pode
obrigar o menor a cumprir a questão da decisão judicial, mas a gente tem que analisar o porquê que essa rotina de convivência está tendo uma interferência agora, quando ele chegou nessa idade de poder manifestar a vontade, né? De dizer assim, ah, eu quero ir, eu não quero ir. Então a gente tem que analisar o porquê do querer ir demais e o porquê não querer ir, né? E a gente tem que formalizar isso. Não, criança não tem que querer no momento. Mas a gente tem que analisar, né, Kátia? É a questão da humanização, né? O pai tem o direito, né? Mas a mãe sabe dessa questão que a criança expôs, mas a gente vai ter que trabalhar no porquê disso, né? O que está acontecendo que veio essa manifestação de vontade, né? A nossa guarda é compartilhada, então a gente tem que sentar e conversar. Me expôs que não quer, por exemplo, ir sexta, sábado e domingo, mas ele quer ir domingo passar o dia. Então vamos alterar para a rotina de convivência ficar uma coisa boa para a criança. A gente tem que preservar o interesse da criança. Daqui a pouco a rotina que está estabelecida está sendo maçante para a criança, para uma questão de afastamento de lar, de rotina, de convivência com novos familiares, novo círculo familiar. Então isso tudo tem que ser analisado. Uma dessas, o que caberia também nesse caso, né, Cris, seria uma revisional dessa rotina de convivência. Né, se entraria com uma revisão do pedido de convivência, onde o juiz vai determinar que o departamento médico ou um perito vai analisar o porquê que essa criança não está querendo mais ir participar da visitação. Né? Tá? Então, a gente tem que ser analisado caso a caso. A tua resposta à pergunta é: a criança, em princípio, não pode decidir isso, mas a gente, pela humanização do direito, a gente tem que tentar descobrir o porquê que a criança não quer ir. Até porque o momento que a gente tem um título judicial que determina uma rotina de convivência, essa rotina de convivência, ela não é praticada, né? A pessoa que está sendo lesada com a... me fugiu a palavra, com a questão de não conviver com o filho, né? Ela tem direito a uma ação, né? Então, daqui a pouco, a gente sempre trabalha com direito preventivo, né? Daqui a pouco tu prevenir o ingresso dessa ação, que vai envolver um estudo social, que vai envolver análise psicológica, psiquiatra, às vezes, né? Com toda a questão da estrutura familiar. Então, é melhor a gente rever, né? E sempre preservando o interesse da criança. Não é porque o pai quer que a criança vá que ela tem que ir. Mas a gente tem que analisar o porquê nesse momento a criança não não quer ir. quer Tem outra questão também, né, Kátia, que a gente precisa falar, que é a questão da alienação parental, né? A gente tem que cuidar muito que essa complacência da mãe em não deixar a criança ir com o pai pode ser analisada como se fosse uma possível alienação lá na frente, né? Sim, às vezes a mãe acha que está fazendo certo porque está respeitando a vontade de expressão que o filho fez ali, eu não quero ir, mas daqui a pouco isso pode ser visto de outra forma, né? Porque... E daí vinha prejudicando a relação da criança com o pai, justamente pelo sentido da alienação, que o pai tem direito de ação, ou a mãe, no caso, se for o contrário. A gente está falando do pai porque geralmente é o pai que faz a visitação, né? Que faz a convivência. E a gente tem uma lei específica para isso é muito bem analisado pelo judiciário com muita cautela, né? Então, às vezes, o simples fato da gente ingressar com uma ação dizendo que a criança manifestou a vontade não nos garante o direito de eximir o pai dessa rotina de convivência num primeiro momento, né? Não prevalece só a vontade nem da criança, nem da genitora, nem do genitor, né? No momento que isso acontece, tem um terceiro que está julgando, esse terceiro ele tem assistentes, né, para chegar numa conclusão, e isso pode levar um tempo bem maior. Se a gente pegar o artigo 6º lá da 12.318, que é a que fala da alienação, a lei da alienação, o que pode acontecer dependendo da gravidade, né? Declarar a ocorrência da alienação e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência, estipular uma multa para o alienador, determinar o acompanhamento psicológico e biopsicossocial. Esse aí, tu entra com a ação e já é determinado, né, o acompanhamento psicológico e o biopsicossocial. O problema disso é o quê? A efetividade, porque às vezes um biopsicossocial leva 1 ano para começar a ser feito, né?
O que mais? Determinar a alteração da guarda. Então, quer dizer, o alienante pode perder a guarda. Né? Determinar a alteração da fixação do domicílio. E até mesmo, aí o mais, vamos dizer, o mais grave de todos seria a suspensão da autoridade parental, né? Seria a perda da autoridade parental. Então a gente precisa, essa linha, Cris, da mãe não deixar o menor ir e o pai obrigar a ir, entendeu? Ela é uma linha que tem que ser muito bem estudada antes de qualquer providência, tanto dos advogados da mãe quanto dos advogados do pai, né? Porque ele pode causar algumas sequelas praticamente irreversíveis na maioria das vezes. E a gente trabalhando com direito preventivo, a gente tendo esse título, né, que determina uma rotina de convivência, no momento que a gente é procurado, né, por essa questão de manifestação de vontade da criança, a gente, com a capacidade técnica e profissional que temos, a gente pode fazer a questão de intermediação, né, porque às vezes o genitor ouvir da mãe que a criança disse que não, às vezes não é muito bem receptivo, né? Daqui a pouco o pai vai entender que a mãe está querendo descumprir o acordo, impedir a visitação, né? E às vezes não, às vezes realmente houve uma manifestação de vontade da criança. Então a gente está ali de forma imparcial para ouvir os dois lados, para chegar num consenso. Não daqui a pouco de ingressar com uma ação de revisão da guarda, né? Mas só de alteração dela. A gente não precisa rever ela num todo, né? A guarda ela pode ficar, mas vamos alterar a rotina de convivência, porque a criança se manifestou dessa forma, o pai compreendeu que realmente pode ter coerência nessa manifestação, né? Até porque a gente não pode esquecer, né, Kátia, que a gente está sempre buscando, a lei, ela sempre busca o bem-estar do menor, não é do pai ou da mãe. Não é porque o pai mudou o turno de trabalho que ele vai deixar de pegar a criança na sexta de noite, por exemplo, né, ou no sábado de manhã, porque ele trabalha sábado. Isso é um problema que ele vai ter que resolver, né? E a gente tem muita questão do imaginário da criança também, né? E do imaginário, às vezes, também dos adultos, né? Porque, quando a gente se separou e a rotina de convivência era praticada só com o genitor, era tudo muito bom, era tranquilo. No momento que o genitor se estruturou com uma nova família, daqui a pouco a aflição daquela mãe, a imaginação dos problemas que podem vir a surgir, né? Interferem também no fato mesmo, o que está acontecendo com essa criança, né? E aí a gente tem que cuidar muito para não cair na questão da alienação parental, né? O adulto ele tem essa percepção maior, né? Então essa contaminação ela não deve ser transbordada para a criança, né? É uma pergunta que chegou no meu WhatsApp aqui particular agora. A questão de quem exerce a alienação parental, né? Então, quem é que seria o agente alienante? Agente alienante pode ser o pai, a mãe, os avós, tios. Então, todos aqueles que tenham alguma ingerência sobre o menor podem ser as autoridades, os coatores, na realidade, né? Podem ser aqueles que estão coagindo o menor. Então, não é só a mãe ou só o pai que praticam a alienação. Essa alienação ela pode vir dos avós e pode vir dos parentes mais próximos também. Né? Acho que seria isso de guarda. A gente ainda tem o que falar. Já estamos falando quase uma hora. Bastante, eu baixei aqui agora o relógio, ó, Viu? passa rápido. E nós nem falamos tudo. A gente está com tópicos aqui. Para quem gosta do direito de família, né, de trabalhar com isso, é uma coisa prática e boa da gente poder esclarecer para as pessoas, né, passar esse nosso conhecimento para elas, né, isso é gratificante, isso nos incentiva. Então, assim, ó, ficou o último tópico, tá, que é pensão, né, pensão e alimentos. Eu acho que seria muito interessante a gente ter uma live só sobre isso, porque é um assunto bem... Nós podemos deixar essa live para semana que vem. O que tu acha, Kátia? A gente termina agora, para não ficar muito tempo, que uma hora é bastante tempo. Uhum. Né? E aí a gente deixa agendado a live sobre pensão alimentícia e alimentos para a semana que vem. E o pessoal que ficar ainda com dúvida pode fazer perguntas durante a semana, né?
Porque aí a gente tem bastante Claro, coisa para falar, a gente tem que falar da pensão alimentícia em si, dos critérios de definição de pensão, pensão entre cônjuges, pensão, valores de pensão, pensão para os filhos, pensão cobrada dos avós, né? Então tem bastante coisinha para a gente falar que eu acho que dá mais uma horinha de live ainda semana que vem, né? Então, eu acho que a é um gente assunto, pode é um encerrar assunto por bom. aqui. Não, é bom, é bom, é bom, é bom e grande, bom e longo. Então, a gente pode encerrar por aqui. A gente agradece a presença de todos, né? E deixem suas perguntas, né, para a gente, que a gente vai respondendo durante a semana. E aquilo que for relacionado a alimentos e pensão alimentícia, acompanhe a gente na live na semana que vem. Tá, pessoal? Muito obrigado, uma boa noite. Quer se despedir, doutora Catiele? Tchau, obrigada por todos terem comparecido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vamos nos reencontrar ali pelos meios dos directs, das perguntas, dos questionamentos. A gente está pronto para receber essas perguntas, responder. E sempre lembrando, né? Questão de humanização e questão de direito preventivo. Então tá, é isso, pessoal. Obrigado a todos. Até semana Obrigada. que vem, no mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.